Doutora Aniede Guidon, a senhora se graduou em História Natural na Universidade de São Paulo, fez uma especialização em Arqueologia Pré-Histórica em Sorbonne, em Paris, fez um doutorado em Pré-História também lá em Sorbonne e um pós-doutorado ainda lá na França, em Sorbonne, lá em Paris, Paris 1. A gente queria conhecer essa sua vida de pesquisadora. Quando é que a senhora descobriu que ia se transformar em cientista? Como é que começou isso? Por que a senhora foi fazer História Natural? Bem, eu, na realidade, fui fazer História Natural porque eu fui fazer o vestibular para Medicina aqui na USP e no dia que eu tinha uma prova, eu tive realmente fiquei muito mal e não pude, né? Eu tive uma dor de cabeça terrível, não enxergava direito e tudo e não pude fazer a prova. Aí, então, perdi o vestibular de Medicina e fiz o vestibular para História Natural. Só queria ser médica? Todo mundo dizia que na minha família que eu ia ser médica, porque quando eu era criança, me dava uma boneca, a boneca falava, eu abria a boneca para querer saber por que ela falava. Fechava os olhos, abria os olhos, tudo eu queria saber o porquê daquilo. E eles achavam que era uma vocação para a medicina, né? Operar os bonecos. Mas então eu entrei na História Natural pensando, bom, o ano próximo eu faço a medicina. Mas daí comecei a fazer História Natural, naquele tempo se estudava então as ciências biológicas e as ciências da Terra também juntas, né? E me apaixonei, achei assim uma coisa fantástica, comecei a estudar então a botânica, a zoologia, a genética. E deixou a medicina para trás, desistiu? Nem lembrei mais da medicina, terminei História Natural, não é? E daí eu fiz o concurso para o magistério. Então a ideia era estudar História Natural e ser professora? Porque eu precisava ganhar dinheiro, né? Precisava ter um emprego. Então eu fiz concurso e fiz 2 concursos e passei a ser professora, né? Tá. Então eu comecei a trabalhar no interior de São Paulo. Aí houve todo um problema na cidade de Itápolis, porque eu cheguei lá na cidade com mais 4 colegas também da USP que tinham feito concurso e pessoas que davam aula, então perderam o trabalho delas e houve um movimento contra a nossa presença lá, não é? E até houve uma série de reportagens que o Estadão fez sobre tudo o que aconteceu lá. E o Paulo Duarte foi uma das pessoas que, na ocasião, ele trabalhava no Estadão, não é? Que nos apoiou muito. E, finalmente, a Secretaria de Educação de São Paulo fez todo um inquérito sobre a situação de que nós estávamos absolutamente dentro da lei, fazendo aquilo que tinha que ser feito. Porque um dos problemas, eu dava aulas de biologia, dava aulas de ciências da natureza e tudo isso. Então, no programa tinha a questão da evolução. E aquilo criou um problema com a igreja local. Olha só. Que então eu estava ensinando coisas absolutamente ateias às crianças, não, aos jovens, não é? E tudo isso então fez com que a Secretaria da Educação nos colocasse aqui, trabalhando aqui em São Paulo, no Museu do Ipiranga. Tá. E a arqueologia entrou aonde nessa Aí história? então, no Museu do Ipiranga, quando cheguei lá, o então diretor do Museu do Ipiranga disse, bom, com a sua formação de História Natural, eu e uma outra colega, né, vocês podem trabalhar, eu acho que seria o melhor, porque lá tinha História, tinha Arqueologia, onde que nós íamos trabalhar. Sim. Então, arqueologia para vocês eu acho que vai ser melhor. E o departamento de Arqueologia não tem ninguém, então vocês vão trabalhar lá. Foi assim que eu comecei a trabalhar na arqueologia. E o Paulo Duarte, então, também influenciou muito, porque durante o tempo que ele passou exilado na França, ele tinha trabalhado no Musée de l'Homme e tinha entrado em contato com arqueólogos franceses e tinha se apaixonado pela arqueologia. E estava aqui no Brasil lutando para que fosse feita uma lei que permitisse a defesa dos vestígios arqueológicos, pré-históricos e históricos. Não havia nenhuma lei protegendo Não havia nada. nenhuma lei, quer dizer, qualquer obra podia destruir tudo.
Então, eu comecei a trabalhar também junto com ele, nós começamos a trabalhar junto com ele, e ali no Museu Paulista, não é? E ele criou a Comissão de Pré-História de São Paulo. E daí, então, começou a querer pesquisar o sambaquis do litoral de São Paulo e tudo. Mas um dia eu disse, olha, eu realmente não me sinto capaz de trabalhar arqueologia porque eu não tenho formação. A arqueologia que eu conheço é aquela que eu estudei no secundário, que é a Grécia, o Egito, mas aqui do Brasil eu não conheço nada. Nem tinha arqueologia? Não tinha, quer dizer, tinha um pouco em Minas Gerais, não é? Também, mas limitada a Minas Gerais. E eu não conhecia as técnicas de trabalho, não é? Então eu disse, não, eu quero estudar arqueologia. Então o Paulo Duarte me disse, olha, o melhor lugar que nós temos é a França, é o melhor curso. Eu fui então ao consulado francês aqui de São Paulo, apresentei um pedido de bolsa e consegui uma bolsa e fui para Paris, onde eu fiz o curso de especialização em arqueologia. Especialização porque a USP, o meu diploma da USP teve o valor lá na França e várias das cadeiras que eu tinha feito aqui seriam as de lá. Então, eu já passei direto para a especialização. Isso foi começo da década de 60, 61, 62, a senhora foi morou por aí, em Paris, exatamente. Né? Aí voltou para o Brasil. E aí, então, uma vez formada lá, voltei para o Brasil, trabalhando, então, no Museu do Ipiranga, que pertencia à USP já, não é? O departamento já pertencia à USP, trabalhando lá. E, então, comecei a fazer as pesquisas aqui, principalmente aqui no interior de São Paulo e também no litoral, no sambaquis do litoral de São Paulo. Era o sambaqui, era objeto da sua pesquisa? Principalmente o sambaquis, mas também algumas coisas aqui no interior, região de Ribeirão Preto, por ali. O que a senhora encontrava ali? O que a senhora buscava ali? Restos, ali havia indícios de restos de aldeias indígenas, com pedaços de cerâmica. Então, havia notícias que chegavam e nós íamos lá para verificar, né? E, bom, e aí? Seguiu como? A senhora voltou para Paris depois. Como é que foi essa sua... Bem, daí o que acontece é que veio a tomada do poder pelos militares aqui, não é? E, naquela época, infelizmente, na USP, pessoas que queriam trabalhar na USP, que não tinham conseguido passar em concursos, não tinham emprego na USP, muitas pessoas denunciaram. Não só eu, outros professores que estavam na USP, eu fui denunciada como sendo comunista. Bel, e não tinha nada a ver? Nada, eu nunca fiz política, não acredito na política, mas eu fui denunciada e o que me salvou foi um general amigo de uma tia minha que avisou que eu ia ser presa. Então minha tia me pegou e pôs no avião. No mesmo dia, eu tive que ir embora do Brasil, deixar tudo que eu tinha aqui. A senhora nem tentou se defender, nada, né? Não, eu disse, mas eu não sou comunista, eu posso dizer que eu não sou? Ela disse, não. Antes de você dizer isso, já vão te torturar, você vai ser presa, você vai embora hoje. E lá em Paris, já foi direto estudar ou foi difícil no começo? Não, lá em Paris, quer dizer, eu já tinha a arqueologia lá, o diploma de arqueologia, e meus professores, aliás, a França recebeu muitos brasileiros que tiveram que ir embora do Brasil por causa do golpe, né? E os meus professores, uma professora minha, né, Tampere, ela me tomou como auxiliar dela. Então, durante uns 3, 4 anos, eu trabalhei como auxiliar dela, recebendo um salário pequeno e tudo, mas podendo viver lá, não é? E depois eu, então, entrei para a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais como professor e hoje estou aposentada pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. É a França que me paga até hoje. Que paga a sua aposentadoria até hoje. Mas de lá a senhora começou a pesquisar? Bom, lá então o que acontece é que aqui, quando eu estava aqui ainda no Museu do Ipiranga, nós tínhamos feito uma exposição sobre as pinturas rupestres do Brasil. Na ocasião só se conhecia as de Minas Gerais. E uma pessoa que veio visitar pediu para falar com o responsável, daí me chamaram e essa pessoa me mostrou, esse senhor me mostrou uma foto e disse, olha, lá perto da minha terra tem esses desenhos de índios. Sim. Eu olhei a foto e vi que eram completamente diferentes das de Minas Gerais.
Daí eu perguntei a ele, mas aonde é? Então ele me explicou que era no Piauí, como é que eu tinha que fazer para chegar até lá, né? Isso foi em julho de 93. 93. Não, desculpe, 73. 63. Eu estava ainda no Museu do Ipiranga. Tá. Em julho de 63. Antes de te mandarem embora. Antes de me mandarem embora. Daí, então, chegou dezembro, férias, eu peguei meu carro e fui. Só que dezembro no Nordeste, às vezes chove muito, né? E tinha uma ponte do São Francisco, tinha rodado, eu não pude passar o São Francisco, então voltei. Não cheguei até o Piauí. E depois fui embora para a França, em 64. Mas aquela foto que eu tinha visto ficou na minha cabeça. E em 1970 eu vim ao Brasil numa missão francesa aos índios de Goiás. Fiquei lá 2 meses e depois, quando terminou a missão, eu disse, não, eu não vou voltar direto, eu vou passar pelo Piauí. E de Goiás eu fui até o Piauí e daí consegui ver. Na ocasião, me mostraram 5 sítios com pinturas que eu fotografei. Estavam preservados ou era assim... Não, estavam no meio do mato, no meio do entende? mato, estavam no mato, preservados pela própria natureza, né? Porque são dentro de grutas, não, de abrigos protegidos, não é? E então eu fotografei, alguns já tinham, inclusive tinham nomes escritos em cima, tudo isso, né? Mas eu fotografei e na França, com essas fotografias, eu consegui montar uma primeira missão em 1973. Foi a primeira missão de pesquisa científica mesmo na região. Eu vim com os meus alunos e aí começou. E começou a... Quer dizer, o objeto, então, inicial da sua pesquisa eram as pinturas rupestres. As pinturas, porque foi o objeto, inclusive, da minha tese de doutoramento, não é? Porque eu tinha começado uma tese sobre o sambaquis daqui, mas como eu fui embora, eu não pude terminar, não é? Então, essas pinturas eu levei de 5 sítios e consegui, e nessa primeira missão de 73, nós já descobrimos mais 60 sítios. Mais 60 sítios ali naquela área do Piauí, na serra ali da Capivara, Da Capivara. Quer dizer, em uma missão de 2 meses. Então, ficou evidente essa riqueza muito grande, não é? Vocês dataram isso na época? Como é que foi essa pesquisa? Não, na época, a primeira missão nós fizemos somente as fotografias das pinturas e fizemos algumas sondagens, quer dizer, uma pequena escavação debaixo das pinturas para ver o que a gente conseguia encontrar. A gente conseguimos encontrar cerâmica, também utensílios de pedra lascada, carvão para fazer datações e tudo, mas eram realmente escavações extremamente pequenas, não é? Porque o essencial da primeira missão foi fotografar as pinturas. E daí voltei em 75, fizemos uma nova missão e daí já um número de sítios fantástico. E com isso apresentei ao governo francês o pedido para a criação de uma missão francesa permanente. Porque a França mantém missões arqueológicas em todos os locais do mundo onde há realmente um patrimônio muito importante. Na Grécia, no Egito, então, no Chile, no Peru. Então, eu apresentei o pedido e consegui, foi criada a missão francesa do Piauí, da qual eu era a diretora, não é? E era grande essa missão? Vocês tinham? Era muita Bom, gente? a vantagem é que é uma missão permanente, então tem recursos todo ano. Quer dizer, todo ano eu apresentava o orçamento do que eu ia precisar para pagar as passagens, meus alunos, pagar o pessoal que trabalhava aqui, a permanência no Brasil e tudo isso, né? Então, era uma maneira de eu ter certeza que anualmente eu podia vir. E a partir de 78, então, a gente vinha todos os anos fazer a pesquisa aqui. E o que a senhora descobriu? Bem, a gente descobriu realmente, nossa equipe, uma quantidade de pinturas única, uma coisa fantástica. Além disso, o meio ambiente, nós pudemos mostrar que é um meio ambiente de Caatinga, mas que tinha ainda vestígios de floresta. E descobrimos espécies da floresta amazônica, no alto do Planalto e na planície espécies
da Mata Atlântica. E com todos esses dados, então, nós pudemos fazer um relatório ao governo brasileiro mostrando a importância da região, tanto do meio ambiente como da parte cultural. Então, o governo brasileiro criou o Parque Nacional, seria uma maneira de proteger essa região, não é? Que é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Da Serra da Capivara, mas infelizmente o problema é que criou o parque, eu disse, bom, agora está tudo em paz, porque o que acontece é que a população da região ia aumentando, a cidade ia crescendo e as pessoas então iam tirar madeira para fazer cerca, para fazer construções e nós vimos que estava havendo uma destruição de todo o meio ambiente. Sim. E sobretudo o que acontece é que locais onde eles desmataram, aí o sol começou a bater direto nas pinturas e daí o sol batendo direto, a água do interior da rocha vinha para a superfície. E como essa região foi mar no passado, a terra tem muito sal. Então esse sal vinha para a superfície e fazia uma camada branca sobre as pinturas, né? Nós então fizemos um relatório mostrando tudo isso ao governo brasileiro e o governo então criou o parque, mas como eu disse, não nomearam ninguém. E daí eu vinha e via que o parque tinha sido ainda uma solução pior, porque nas propriedades particulares só o proprietário é que caça e que desmata. Então pessoas que não tinham terras, eu vou buscar, vou caçar, vou buscar madeira no parque, porque ela é do governo, então eu posso ir. E daí me explicaram que aqui no Brasil tinha uma coisa que se chama parque no papel. Cria o parque, mas não nomeia ninguém e não faz nada para proteger. Não põe vigilância, nada, não põe nada. Então, foi aí que nós criamos a Fundação Museu do Homem Americano para poder, então, ter uma pessoa jurídica que pudesse interceder junto ao Brasil. Estou entendendo que a senhora passou a dedicar sua vida àquele pedaço de terra. É, porque realmente é uma coisa única. Não existe nada igual, entende, no mundo. A senhora falou que ali foi leito de mar? Aquilo foi mar. Foi mar. A cidade de São Raimundo Nonato era praia. E depois houve um levantamento que levantou a serra e jogou o mar lá para o Ceará, lá para o norte, não é? Tá. Só que então toda essa serra que se levantou, ela é toda feita com os sedimentos que estavam depositados no fundo do mar. Conchinha, essas coisas. Tem muitos seixos e arenito, não é? E você encontra, inclusive nós temos lá no nosso museu, nós temos fósseis marinhos, trilobitas e outros animais que viviam nesse mar. Que período foi esse, professor? Foram, meu Deus, foi quantos milhões? O movimento tectônico foi há 160 milhões de anos atrás que levantou, não é? Tá. E aí depois aquilo virou, a senhora falou, virou floresta. Pois é, depois então, depois que o mar foi embora, aí começa a vegetação, os animais, inclusive animais gigantescos, que nós temos fósseis de tatus gigantes, de vários animais que tinham 4, 5 metros de altura, pesavam toneladas, não é? Que viviam lá e era uma região extremamente rica. Era o ponto de contato entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Não é? Tudo isso e depois o homem que chega na região por volta de 100 mil anos atrás, se instala lá e lá ele fica e se desenvolve, porque justamente muitas vezes me perguntam como é que essa região, que é uma região tão miserável hoje, né, porque o Piauí é o estado mais pobre do Brasil e com problemas de seca e tudo isso, como é que tanta gente? Porque antigamente era uma região extremamente rica para esse tipo de populações indígenas, não é? Que viviam como caçadores-coletores. Ali, né? Tinha caça, tinha caça. Mato, tinha... porque você tinha um sistema de drenagem muito, muito grande. Quando eu cheguei lá nos anos 70, o rio Piauí, que é o rio que atravessa a cidade, tinha mais ou menos uns 60 metros de largura, corria o ano todo. A cidade tinha 12 lagoas com peixes, até jacarés. Você via jacarés andando por lá. Peixes, as pessoas iam pescar. Né? Isso agora. 70. É. Mas, infelizmente, o que acontece? Aí a cidade se desenvolve,
E as pessoas e a própria prefeitura jogam lixo, restos de construção dentro das lagoas, dentro do rio. O rio hoje está morto. Quando chove, você tem 1 metro, 2 metros de água que corre um pouquinho e depois seca. As lagoas foram aterradas. Então, o que acontece? Hoje não tem mais peixe, não tem mais nada. E no lugar da lagoa, porque quando você tem uma lagoa, tem os peixes, tem outros animais. Sim. Tem vida, né? Tem vida, insetos que põem seus ovos ali, os peixes comem tudo. Hoje você tem o problema de várias doenças, não é? Inclusive a dengue. Por quê? Porque hoje são só simples poças de água que se formam naqueles lugares que antigamente eram lagoas. E é onde não tem nenhuma vida, mas só os ovos desses insetos. Então, toda uma série de problemas que foram originados pelo homem atual, não é? Sim. Bom, mas vamos voltar à sua pesquisa. Vamos voltar ao homem pré-histórico. Ao homem pré-histórico. Aí a senhora pesquisou aquelas pinturas, levou lá para a França material que tinha ali em volta, dataram aquilo? Todo o material que nós, escavávamos, não é? Cerâmica, Carvão, ferramentas de pedra lascada, tudo isso ficou no Brasil. Tá. Nós levávamos as amostras de sedimento de carvão para datar na França, não é? E foi assim que nós chegamos no sítio da Pedra Furada, que é um sítio muito grande, que levou 10 anos a escavação. Nós chegamos até 8 metros e meio. Por que começaram a escavar ali? Porque é um sítio que tem mais de 1000 figuras pintadas. Então, e como o sítio é inclinado, né? Assim, e tem pinturas aqui, eu pensei, bom, pintando aqui pode ter caído uma gota aqui e eu vou poder datar as pinturas. Porque quando você trabalha as pinturas, você tem que saber que povo as fez, a que época. Então, foi por isso que nós começamos a escavar ali. E essa escavação, então, e depois a escola francesa, a diferença, por exemplo, da escola francesa com a escola americana, os americanos vinham escavar aqui, eles escavavam somente até o fim do Holoceno, porque como a teoria dizia que o homem chegou à América só depois de 15 mil anos, então eles diziam, não adianta ir mais profundo que não vai ter nada. A escola francesa já é diferente, você tem que escavar até chegar na rocha. Porque mesmo que não tenha nada, você vai descobrir outras coisas sobre o clima, sobre como se depositou aquele sedimento, você vai saber a história do sítio desde o começo. E foi assim que então, dentro dessa maneira francesa de trabalhar, nós fomos até a base rochosa, 8 metros e meio de profundidade. E como a quantidade de material que a gente descobria era muito grande, a escavação foi cada vez aumentando mais. Na realidade, uma escavação que tinha uns 60 metros de comprimento por uns 40 de largura. Foi aumentando. Aumentando. E 8 metros de profundidade. De profundidade. Quer dizer, sempre, então, cada vez descobrindo coisas. E a primeira datação que eu tive mais antiga foi da missão de 78, e eu levei para a França e deu uma datação de 18 ou 20 mil anos por aí. E eu, então, fui falar com a chefe do laboratório, né? E disse, olha, eu acho que vocês misturaram a minha amostra com outras, porque na América não pode ter nada na América do Sul tão antigo. Aí ela disse, olha, volte lá, continue a escavar, porque é a tua amostra que deu essa datação. E foi aí, então, que nós começamos a ampliar, né? e continuar descendo. E a cada ano ia aumentando. À medida que você descia, você tinha datações mais antigas. Até que, junto à base rochosa, aí o carbono 14, não tem mais a possibilidade de datar, ele só data hoje até 60 mil anos. Antigamente datava só até 30 mil, agora até 60. Mas, então, o que nós fizemos para datar todo o material que foi encontrado abaixo dessas 58 mil anos é a idade mais antiga que nós temos de carbono 14, né? Mas o restante do material foi datado por termoluminescência. Quer dizer, as rochas, quando aquecidas, elas perdem
a radioatividade que elas ganham dos raios solares. E depois, quando elas começam a receber raio solar de novo, então elas readquirem isso. Então, existe uma tecnologia que é capaz de dizer quando elas foram aquecidas. E com isso, então, nós conseguimos datações da ordem de 100 mil anos para as fogueiras da base da Pedra Furada, as mais antigas. 100 mil anos? 100 mil anos. É um monte de tempo, hein, doutor? Um monte de tempo, Porque, então, o que acontece é que na Europa não houve nenhum problema, foi aceito. Os americanos que criaram esse problema, mas hoje... Conta o problema, a gente não falou sobre o problema ainda. Aí os americanos não acreditaram na sua história. Não, é porque os americanos descobriram, em Clovis, eles descobriram uma ponta de lança num fóssil de um animal da megafauna, e dataram da ordem de 15 mil anos por aí. E daí, então, eles disseram que os primeiros homens teriam chegado à América do Norte, vindo da Sibéria, porque o mar estava muito mais baixo, né? Então eles puderam passar e entrar na América do Norte, e da América do Norte foram para a América do Sul. Então, a nossa hipótese, e isso daqui é uma teoria, e em ciência, uma teoria, ela só tem valor enquanto não se descobre novas provas. Quer dizer, cada vez, mesmo nós lá em São Raimundo, na Serra da Capivara, no começo, na minha tese de doutorado sobre a pintura rupestre, eu fiz uma divisão que agora nós mesmos já refizemos, porque com a continuidade da pesquisa, nós tivemos novas datações para a arte rupestre e tivemos que mudar, você está entendendo? Quer dizer, uma teoria, ela depende, ou você consegue prová-la, conseguir mostrar que ela é verdadeira, daí passa a ser uma lei, ou então ela tem que ser refeita, não é? Então, o que acontece é que essa teoria, realmente, hoje ela está completamente destruída, porque você já tem sítios antigos no Chile, aqui no Uruguai tem um sítio onde encontraram o fóssil com marcas de cortes pela pedra, do instrumento de pedra lascada, datado com 33 mil anos aqui no Uruguai. Então, nos próprios Estados Unidos, hoje já há datações mais antigas. Uma equipe inglesa, de uma universidade inglesa que trabalha lá no Golfo do México, já está tendo resultados, entende? Então, nós temos que pensar que a teoria está aberta enquanto ela não se transforma numa lei, não é? E aqui a nossa proposta, a nossa teoria é que há 130 mil anos atrás, a África passou por um período de seca muito grande, que originou os desertos. Então, as pessoas não tinham comida e saíam para o mar procurar comida no mar, peixes, não é? Em embarcações, assim? Em embarcações, sim. Nós temos, inclusive, embarcações, existe muito antes do que se pensava, não é? Então, o que acontece? Essas pessoas que saíam, os ventos e as marés, as correntes, o vento e as correntes vêm da África para a América do Sul. Tem algumas que chegam aqui no litoral do Nordeste, de Ceará e Piauí. Outras chegam aqui na região da Bahia. E com o mar estava a 160 metros abaixo do nível de hoje. Era um mar curto, era isso? E além do mais, muitas ilhas, você está entendendo? Então, a passagem não era uma dificuldade. Então, grupos que saíram para pescar podem ter vindo parar aqui. E, inclusive, porque Maria Beltrão, que é uma colega do Museu Nacional que trabalhou na Bahia, ela tem datações antigas, o que demonstraria que pode ter havido grupos que chegaram à Bahia e que subiram pelo Rio São Francisco, o que explicaria as pinturas de Minas Gerais, e outros grupos que chegaram pelo norte, pela região de Parnaíba, no Piauí, e que subiram o Rio Parnaíba e o Rio Piauí, que é um afluente do Parnaíba, que nós pudemos demonstrar que até 10 mil anos atrás ele tinha 9 quilômetros de largura e que passava ao lado da Pedra Furada, que é esse sítio onde nós temos essas datações antigas. Isso explicaria exatamente, porque quando você estuda arqueologia, estuda o grupo humano, você tem que estudar também como era o meio ambiente onde ele vivia. Ele não vivia numa região semiárida.
Os rios eram muito grandes, entende? Mas com essas datações todas que a senhora fez, por que os norte-americanos não eles teimavam em, Não, porque na própria teoria? Porque, na realidade, os Estados Unidos não tinham, e até hoje não tem uma grande escola de arqueologia. Em geral, eram pessoas de outras matérias que estavam fazendo um trabalho de geologia, de outra coisa, e descobriam as coisas, entende? Porque eu acho que isso era o problema inicial. Mas hoje, nós temos já, inclusive, nós temos apresentado e tem sido publicado por revistas como Antiquity, que é uma revista muito importante, artigos com datações antigas. Nós temos datações agora para arte rupestre, quer dizer, pinturas que conseguimos datar com 28 mil anos. E há algo que eu acho extremamente importante, é que todos os resultados da arqueologia no mundo todo estão demonstrando que o homem, porque nós somos todos de uma só espécie, então nós temos os componentes genéticos são semelhantes. As diferenças vieram depois, porque grupos foram se espalhando pelo mundo, então há mutações genéticas e o tipo de meio ambiente, a reação com o meio ambiente, a questão como cada pessoa com os seus genes pode resistir ao meio ambiente, né? E à vida. Então, pessoas que têm uma certa incapacidade, por exemplo, pessoas que têm a pele muito branca, não podem viver num lugar que tem muito sol, entende? O sol, você precisa ter uma capacidade de não sofrer essa ação dos raios, né? Então, tudo isso faz o quê? Que hoje eu acho que nós podemos dizer que o homem, no mundo todo, descobriu ao mesmo tempo os mesmos passos da tecnologia que levou até a sociedade atual. Porque nós temos lá datações para cerâmica que mostram que a cerâmica lá foi criada ao mesmo momento que estava sendo criada na África e na Europa. A pedra polida a mesma coisa, a arte rupestre a mesma coisa. Quer dizer, é o mesmo processo evolutivo que se deu, entende? Mas não é o mesmo grupo. Não é o mesmo, grupos diferentes, mas temos que lembrar, somos todos homo sapiens. Nós todos temos um mesmo patrimônio genético. Na sua teoria, a evolução se deu da mesma maneira ao longo no do universo planeta, todo. em torno do planeta. Não há, assim, aquele pessoal que saiu não, da África, não, veio e que passando, ensinar, veio trazendo a tecnologia. Não, pois é, havia muito essa coisa que trazia tecnologia para cá. Não foi isso, não. Porque nós temos lá a prova de que cerâmica, pedra polida, arte rupestre foi criada aqui no mesmo momento que estava sendo criado na África e na Europa. E essa teoria das ondas migratórias? Quer dizer, a senhora não acredita nelas? Quer dizer, que tem havido essas ondas migratórias pelo Estreito de Bering? Não, pode ter havido. E, inclusive, agora, faz um mês, eu li um artigo, uma nova descoberta que foi feita no México, de uma jovem, uma moça, que devia ter 17 anos e que foi encontrado o esqueleto dela, foi feito o estudo do DNA e o resultado é que ela tem uma estrutura óssea que é semelhante à dos africanos. Mas no DNA dela, ela tem elementos que são de povos asiáticos. Então, eles dizem, o cruzamento dos descendentes os primeiros imigrantes africanos com os asiáticos que chegaram também, entende? Quer dizer, na realidade, o que acontece é isso, houve muito mais migrações e interações entre diferentes grupos humanos do que se pensava antes. Mas ali, voltando ali para o seu cantinho, ali a Serra da Capivara, a senhora não encontrou esqueletos, ossadas muito antigas, com essas datações antigas assim? Não, mas a mais antiga que nós encontramos foi de 12 mil anos, 12 mil e pouco. Porque o problema é que nossas pesquisas lá demonstraram que até 10 mil anos atrás era um clima tropical úmido. No alto do Planalto era a floresta amazônica e na planície era a Mata Atlântica. E esse clima úmido, ele perdurou até cerca de 4, 5 mil anos atrás. Nós temos uma fauna, uma macrofauna muito grande e depois
a fauna que existia lá até a chegada do homem atual era uma fauna muito rica, o que demonstra que havia realmente um meio ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento da vida, não é? Ou seja, o clima úmido, por que explica a ausência Então, o que acontece? Um esqueleto enterrado, ele vai apodrecer completamente por causa da umidade e do calor. Então, o osso, o calcário não sobrevive? Não, nada sobrevive, entende? Por tanto tempo. Aí você tem que se limitar a estudar E nós encontramos alguns ossos, encontramos alguns esqueletos, mas o problema é que até hoje não conseguimos fazer a análise do DNA, porque a quantidade de material orgânico era muito pequena. Agora nós estamos trabalhando com a Suécia, que tem um laboratório que está sendo capaz de estudar quantidades mínimas de DNA para ver se a gente consegue. É o que eu digo, a evolução tecnológica é que possibilita o avanço, então, em direção a obter uma certeza de certos dados. Quer dizer, até agora não dá para a gente ter não certeza alguma. Tem uma pesquisa e tem uma teoria. Exatamente. E outra coisa, quando eu cheguei lá nos anos 70, em 75 eu fui até o sul, a região de Caracol, onde hoje é a Serra das Confusões, e lá tinha uma tribo indígena que morava lá. Ainda havia tribos indígenas lá. E eu fui até a aldeia deles, fiquei lá uma semana mais ou menos, e vi os costumes que eles tinham. Conheço lá, tenho pessoas inclusive que trabalham comigo, cujo avô era índio, e os índios de lá não tem nada a ver com esses indígenas aqui do sul. Os índios de lá, eles têm a pele escura, não são pretos, mas são negroides. Não. A pele deles é assim, marrom, escura. Eles não têm os olhos assim, asiáticos. Tá. Eles têm os cabelos negros, muito longos, mas lisos. Não têm o cabelo como os africanos. Então é algo que mostra que, e inclusive estudos que nós fizemos mostram que eles têm um tipo de crânio mais parecido com o africano do que com os asiáticos. Entende? Interessante, né? E isso, o que seria isso? Uma miscigenação? Não, deve ser os que ficaram lá dos primeiros que chegaram até lá, né? E que ficaram morando lá porque era uma região extremamente rica. Não tinha necessidade de ir para outros lugares. Né? Essa tribo não existe mais? Agora, eu sei que houve muitos brancos que andaram por lá e caçando e tudo, e eles se dividiram, estão escondidos lá em alguns vales profundos, mas não tem mais aquela aldeia grande, estão todos escondidos por lá. Isso é onde, professor? É na Serra das Confusões. Serra das Confusões. No sul do Piauí. Interessante. Quer dizer, então hoje a sua pesquisa, essa sua teoria, ela já é aceita inclusive nos Estados Unidos, a senhora diria? Sim, muitos, inclusive eu já tive colegas americanos que vieram trabalhar aqui, não é? E já vi relatórios que foram feitos para a avaliação de artigos que nós apresentamos a revistas internacionais, de arqueólogos americanos que tinham dito que estava errado, que disseram, não, quem errou fui eu. Sim. Eles tinham certeza, eles tinham razão e agora a gente vê que a coisa está evoluindo nessa direção, não é? Bom, um outro trabalho da senhora, só para a gente encaminhar aqui para encerrar a nossa conversa, o outro trabalho da senhora é a Fundação do Homem Americano, certo? A senhora criou uma fundação ali para proteger aquela área. Como é que foi esse início de trabalho? Em que pé está hoje? Bem, resumida pra gente. A fundação foi criada então pela equipe de pesquisadores franceses e brasileiros que trabalham lá, porque muita gente do Brasil, inclusive da USP, trabalha lá até hoje, não é? Então nós criamos essa fundação, que é um organismo sem fins lucrativos, declarado de interesse público pelo governo federal, e o nosso trabalho então é lutar para que aquele patrimônio seja mantido e, sobretudo, tentar mostrar às autoridades brasileiras que o potencial da Serra da Capivara é imenso, que se nós tivéssemos um aeroporto, nós teríamos já grandes hotéis lá e teríamos
uma quantidade de turistas que hoje está avaliada em mais de 6 milhões, o que representa... 6 milhões de turistas? De turistas. Os patrimônios da humanidade, pode perguntar na Unesco, no mundo todo recebem 6 milhões de turistas por ano. Nós não recebemos porque não temos nem aeroporto nem hotel. Então, isto traria esta quantidade de turistas. Nós temos lá o Museu do Homem Americano, que faz toda a parte relativa ao homem, ao seu desenvolvimento, à sua cultura. E agora conseguimos com o BNDES um financiamento para fazer o Museu da Natureza, que vai contar toda a história da região, desde que era mar até hoje, para poder mostrar todos esses fósseis que nós temos, entende? Então vai ser um atrativo. A cada um em sua época. Né? A cada um em sua época. Isso vai ser realmente um atrativo imenso, porque lá nós temos, além da parte arqueológica, nós temos a natureza, que é de uma beleza fantástica. Nós temos lá vários, que nós chamamos de pedra furada, grandes monumentos geológicos fantásticos, entende? E tudo isso, então, terminaria com a pobreza naquela região, porque vai criar trabalho para todos. Não conseguiu dinheiro de entidade, empresa privada? Porque isso poderia interessar também, né? Várias empresas privadas já estiveram lá querendo construir hotéis, mas quando vem o aeroporto, o problema é o acesso. Nós estamos numa região distante, atualmente 400 quilômetros do aeroporto mais próximo. Entende? Estradas que não são aquela coisa maravilhosa, então o acesso é difícil. O senhor não tem medo de, sei lá, criar essa estrutura toda e, de repente, colocar em risco o patrimônio que tem lá? Não, porque justamente o que nós fizemos, nós contratamos uma firma suíça que fez todo o programa para o desenvolvimento do turismo. Nós temos, hoje nós temos 18 trilhas diferentes, que é para não criar uma população muito grande de turista visitando um local. Então, um grupo vai para lá, outro vai para lá, outro vai para lá. Nós temos 172 sítios preparados para visitação pública, quer dizer, com passarelas, onde as pessoas não vão caminhar em cima do solo. Perto, não vai pôr a mão. Não vai poder pôr a mão nas pinturas, elas estão a 1 metro e pouco de distância das pinturas, ele vai poder ver, fotografar, mas não vai poder tocar. E formamos guias, porque a ideia justamente é que o desenvolvimento do turista crie trabalho para a pessoal da região. Então, nós formamos guias locais e, como em todos os patrimônios da humanidade, só que nos outros, o próprio governo coloca os guias em cada sítio. Aqui não, aqui são os turistas que têm que pagar os guias, mas nós conseguimos que o governo federal não autoriza a visita sem a presença de um guia, para que tudo esteja protegido, entende? Quer dizer, foi tudo feito neste sentido. Mas há 10 anos eu ouço a senhora reclamar que não tem dinheiro para aquilo ali, não vai para frente. Não vai para frente, quer dizer, veja essa questão do aeroporto, né? E, sobretudo, nós não temos um orçamento fixo. Como você pode manter algo com um pessoal que tem que ser um pessoal formado, um pessoal capaz de fazer o trabalho, e se você não tem dinheiro para pagar todo mês? Então, o que nós temos feito é sobreviver. Mas eu acho que o Brasil está muito errado nesse sentido, o governo federal está errado. Lá ele tem como resolver toda a questão, e do Piauí inteiro. Porque o número de turistas que nós vamos ter vai trazer trabalho para toda aquela população. Pelo menos ali daquele entorno, né? Mas o turista que vai chegar até lá, ele vai ter que vir de algum lugar, passar por algum lugar e, sobretudo, vai deixar dinheiro no Piauí, não é? Sim. E daí vão os impostos para o governo. Todos esses turistas, tudo que eles pagarem vai ter imposto. E a senhora não conseguiu sensibilizar assim para que houvesse um apoio firme ainda? Não, nós tínhamos, até 2002, nós tínhamos 170 funcionários, estou reduzida a 50. De 2002 para cá tem sido cada vez pior. Bom, de qualquer forma, a sua pesquisa mudou um pouquinho a forma como o mundo entende a presença do homem na América do Sul. Exatamente, foi extremamente importante, porque isso permitiu, então, demonstrar que o homem se espalhou muito antes para cá, né?
E, aliás, hoje já há uma mudança total em toda a questão da evolução humana e de como os homens se espalharam pelo mundo, não é? Porque hoje já se vê que isso foi muito mais do que se pensava antes. Mudou bastante. Mudou muito. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua vida dedicada aí àquele canto do Brasil. É uma responsabilidade bastante grande, né? Mudar o rumo de uma pesquisa no mundo inteiro, né, doutora? Mas valeu a pena. Porque eu acho que foi um prazer trabalhar, não somente pelo que se descobriu, mas também pela beleza da região, as pessoas que eu conheci lá. Eu conheci pessoas naturais de lá que são realmente coisas únicas, espíritos fantásticos. Obrigado pela sua presença aqui no programa Vida de Cientista. Obrigada. A gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada.